Paz do Senhor, professor da nossa Escola Bíblica Dominical. Quem fala com vocês mais uma vez é o professor Osiel Lourenço. A paz do Senhor, professor. Aqui é Leila Lourenço. Nós falamos da cidade de Joinville, Santa Catarina, sob a presidência do nosso pastor Sérgio Melfior. Estamos com uma lição nova, onde vamos abordar o tema da escatologia. E a gente, estamos com muita alegria também agora, começando mais esse trimestre. Estivemos aí durante todo o ano, no primeiro trimestre, segundo, terceiro. Agora estamos aí na parte final, que é o quarto trimestre. Estamos aqui muito agradecidos também, por toda a direção da nossa igreja, pastor Sérgio Melfior, o pessoal da pastor Eliseu Melfior também, responsável por esse departamento, que tem sido uma bênção. E eu tenho certeza que esses vídeos têm alcançado, têm ajudado assim inúmeros professores e professoras, não apenas no estado de Santa Catarina, não apenas no Joinville, mas em todas as partes desse Brasil. Então é uma grande bênção, uma grande alegria. E esse tema que nós estamos agora iniciando nesse trimestre é um tema assim que tem um teor de caráter teológico, que é a escatologia, temos assim teológicos mesmo, e que você vai ter que ali, ao longo das suas aulas, procurar tornar um assunto que aparentemente é um assunto complexo, Verdade. um assunto às vezes até pesado. Você vai falar, por exemplo, vai falar de morte, de Apocalipse, inferno, milênio, julgamento final, ressurreição. Então são temas do ponto de vista teológico que são complexos, A escatologia não é assim uma doutrina que nós temos todas as respostas. Então você vai ter que trabalhar ao longo desse trimestre de maneira a abordar assuntos que são complexos e torná-los assim, na medida do possível, o mais simples, o mais palpável possível para os seus alunos, Vamos falar aqui os temas. Tema número 1, o que é escatologia? 2, a morte e o estado intermediário da alma. 3, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento. 4, a importância da nação de Israel. 5, a grande tribulação. Olha só. 6, as bodas do Cordeiro. 7, a segunda vinda de Cristo. 8, o milênio. 9, o destino dos justos. 10, o destino dos ímpios. Agora é o 11, a ressurreição dos mortos. 12, novos céus e nova terra. 13, uma mensagem de esperança. Então veja que são temas, São temas bem interessantes. Interessantes e complexos. Complexos, e nós vamos precisar ali abordar, trazer isso para um linguajar de que o adolescente não só tem interesse em aprender, como também tire dúvidas dele sobre esses temas. Agora, uma coisa que é muito interessante também, ao longo das suas aulas, vão surgir algumas dúvidas dos alunos que a Bíblia vai dar a resposta para aquela dúvida. Mas, porém, vão surgir algumas perguntas que nós não temos assim como extrair a resposta daquela pergunta a partir da Bíblia. Porque nós estamos falando sobre questões do futuro. Então, se ele fizer alguma pergunta que não tem respaldo na Bíblia, não invente, professor. Não adianta inventar. Ou se não tiver resposta também naquele momento, Exatamente. Principalmente na Bíblia. Às vezes tem algumas perguntas que nós não temos as respostas. Até porque a Bíblia diz, aquilo que os olhos não viram, não subiu ao coração do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que o servem. Ou seja, então, em termos de escatologia, nós não temos todas as respostas. Não sabemos. Porque é o futuro, algo que ainda vai ser revelado. Então, você vai ensinar aquilo que realmente a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, não inventando nada, Não inventando nada. Então, primeiro tema, escatologia, o que isso significa? Textual, Daniel 8:19. E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. O objetivo dessa primeira lição, para você estar ali abordando com o seu juvenil, apresentar o significado da palavra escatologia, a gente já vai falar disso aqui na introdução, abordar a importância do estudo da escatologia e mostrar uma visão panorâmica da escatologia dentro da Bíblia. Exatamente. Então você já vai, nessa primeira aula, é como se fosse uma aula de apresentação, onde você vai apresentar uma visão geral do que é escatologia, Sabendo que a escatologia é o quê? Ela é o estudo dos tempos vindouros. A palavra escatologia é o estudo das últimas coisas, assim. Então,
você vai ali, né, gastar algum tempinho, tal, falando com seus alunos, apresentando mesmo, né, o que essa lição ela vai estudar, os pontos mais importantes que ela vai abordar, né, e algo que é muito importante também, quando a gente fala de escatologia, a escatologia tem relação com o quê? Com o tempo, né, com o tempo. A gente sabe que a história, ela é linear, ou seja, a história ela começou em um ponto e ela está caminhando, né? Ela está indo, até que ela vai chegar no fim de uma era, né, do fim da história, e vai iniciar uma outra era, né, um novo céu, uma nova terra. Então isso é importante dizer para o aluno que a história é linear. Ou seja, um dia ela está caminhando para um final. Então isso é muito importante. E no tópico de número 1, o que você vai dizer? Você vai dizer justamente isso, o que é escatologia, o que estuda a escatologia. É bom também vocês sabem, claro, que a escatologia não é para botar medo em ninguém. Sabe daquele professor fala, é agora que eu vou vingar nesses alunos, colocar medo nessa galerinha toda aí. Gente, olha, os pecadores vão para o inferno, vão queimar no lago de fogo, né? Você não pode ser vingativo não, professor. Você não pode usar isso aí para... Não pode ter adolescente, juvenil, passando a semana tendo pesadelo, né? Senão... Exatamente. Então você não... A escatologia também, ela não é para colocar medo. O Apocalipse, as doutrinas escatológicas, não é para colocar medo em ninguém, né? Porque Deus não quer que ninguém sirva ele por medo. A gente não serve a Deus porque eu sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, né? Você serve a Deus porque você o ama, porque você acha que ele faz bem para a sua vida. Não porque você tem medo do inferno, né? Mas há pessoas que são assim. Eu estou com medo, né? Senão eu vou para o inferno. Então não é apenas assim, né? Então, escatologia é esperança, né? Escatologia é esperança. Pois é. Então aqui, ó, no tópico 1, né, tem alguns termos teológicos que, para algumas pessoas, né, é completamente normal e fácil de compreensão esses termos, né? Principalmente ali para quem já é obreiro, para quem atua dentro de algumas coisas dentro da igreja, escola dominical, algum pastor, teólogos. Esses termos são, ou talvez nem seja um teólogo, mas aquele que busca o conhecimento. Alguns termos são completamente normais. Mas, para o seu juvenil, tem alguns termos aqui que ele não vai saber. Então, eu te convido, novamente, sempre ter ali um bloquinho, um papelzinho, para eles anotarem, porque, assim, dentro da pedagogia, né, não se basta apenas ver, ou não se basta apenas ler, né? É importante que, além do escutar, que a pessoa escreva, né? Isso ajuda ali no conhecimento e na memorização. Então, nós temos aqui alguns termos gregos, alguns termos teológicos, que você vai falar para o seu juvenil, explicando para ele, porque nós vamos falar dessas palavras no decorrer de todo esse trimestre, né? Então, para que isso torne já conhecido para ele. Olha, nós temos aqui, ó, parousia, que é uma palavra grega que significa presença. 70ª semana, explicar para ele isso. Depois temos dispensacionalismo. Só palavrão. Enorme, ele vai achar isso engraçado. Então você já pode falar e explicar para ele. Então depois tem pré-tribulacionalismo. Não, nismo, né? Pré-tribulacionismo. Pois é, eu travei a língua, imagina o seu aluno. É normal. Então, para que ele anote todas essas palavras, você explica para ele um pouco sobre isso, para que isso se torne conhecido, né? Então, de repente, até no decorrer do trimestre, nós podemos ali reutilizar essas palavras de modo para saber se eles decoraram, se eles já têm conhecimento do que é. Lembrando, né, que esses temas, né, a 70ª semana, pré-tribulacionismo, são temas que são complexos até num curso de bacharel em teologia. Então, quanto mais numa classe de juvenil, uma escola dominical, né? É muito importante você tornar aquilo mais simples, objetivo. mais palpável para eles. Nesse primeiro tópico, a intenção não é explicar para ele todas essas questões teológicas. É apenas que essas palavras tornem conhecidas para ele memorizar, de modo
que quando for abordando e aprofundando nesses assuntos, ele vai memorizando e assim ele vai assimilando. Exatamente. E no tópico de número 2, você vai definir com eles esses dois tipos de escatologia. Tem a escatologia individual e a escatologia coletiva. Veja, a escatologia ela acontece individualmente e coletivamente. Como que ela acontece individualmente? Quando alguém morre e vai lá para o estado intermediário, ou seja, a pessoa já está vivendo a escatologia, já está vivendo as últimas coisas, ela está lá num lugar que é inclusive o assunto da próxima lição, que é chamado estado intermediário, né? Ou seja, aquele lugar onde a pessoa vai, seja salvo ou não salvo, quando ela morre, né? E a escatologia coletiva vai se dar no final dos tempos e que tem relação com o julgamento de todas as pessoas. Assim. Então, diferencie, né, o que é a escatologia individual, que acontece diariamente, e também a escatologia coletiva, que vai acontecer no final dos tempos. Bom, depois de ter mencionado aí esse primeiro tópico, pergunte aos seus alunos, olha, você já aceitou Jesus? Você tem conhecimento do que era aceitar Jesus? Na verdade, essa palavra eu acho que é um pouco errada, né? Não é a gente que aceita Jesus, né? É Ele que nos aceita, né? Porque por causa do seu amor, da sua misericórdia. Então, mas pergunta ao seu adolescente, olha, você já manifestou em público que você é de Cristo, né? Que você pertence a Cristo? Se algum dele te responder que não, você vai fazer a pergunta para ele, olha, você quer aceitar Jesus? Quero. Então, você vai orar por ele naquele exato momento antes de dar seguimento para o tópico 3. Então, dando para eles essa importância do aceitar a Jesus, do buscar o seu conhecimento e de estar nele. Ótimo. E no tópico de número 3, você vai dizer os principais eventos escatológicos assim. Então, nesse tópico 3, você vai apenas apresentar quais os temas que serão estudados no próximo trimestre. Então, leia com eles, mostre para eles, seja através do quadro, ou usando alguma outra imagem, algum recurso visual. É bom que você use esse recurso visual, né? Para eles verem, visualizarem, né? Esses temas aqui, né? Que são os principais da escatologia, que é o arrebatamento, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, as bodas do Cordeiro, a vinda de Jesus à Terra, enfim, são 11 temas. Então, represente isso, né, de maneira gráfica ou num quadro, quais são esses principais temas da escatologia, são os temas centrais e serão também os temas que serão abordados ao longo aí do trimestre. Pois é, aí nesse tópico 3, que são esses principais eventos, você, antes de fazer essas explicações, você pode perguntar para o seu aluno o seguinte, olha, você conhece? Me cite quais são alguns desses. Então, a partir do momento que ele for citando, ele citou um exemplo, pergunta para ele o que ele pensa sobre aquilo. Então, um próximo exemplo, ele citou algo, pergunte também o que ele pensa sobre aquilo, né? Isso vai aprofundar essa relação e assim você vai ensinando para ele a forma correta sobre cada acontecimento. E o último e derradeiro tópico, a importância do estudo escatológico. Alguém pode perguntar, mas por que estudar escatologia? Por que estudar as últimas coisas, né? Até a adolescente que a gente fala assim, não, mas eu tenho que casar primeiro, depois Jesus vem. Né? Então, por que estudar escatologia? Por que é importante? Isso é legal você dizer assim, né? Porque às vezes também a gente só aprende aquilo que tem significado pra gente. Se a pessoa vai estudar uma coisa, não, mas o que isso tem a ver na minha vida? Ela se desmotiva. Então, nessa aula, você vai ter assim, que vender o seu peixe, dizer, olha, é importante estudar porque isso. Vai te ajudar isso na sua vida, né? Então, isso é muito importante você dizer o quão importante, fundamental ele aprender isso. O que é arrebatamento, o tribunal de Cristo. Isso é importante, né? E levando ele a entender, né, que escatologia não é para colocar medo. Pelo contrário, escatologia é para falar de esperança, de consolo, alguém que está hoje sofrendo no mundo, né, que está aparecendo, mas um dia espera um lugar melhor. Então, a escatologia é consolo e é esperança. E também, assim, hoje são meninos e meninas de 15 a 17 anos, né? Futuramente serão homens e mulheres exercendo uma função
exercendo algo dentro da igreja e fora da igreja. Então, ele precisa ter um conhecimento sobre esses assuntos, né? Ali das nossas classes sairão pastores, né? Professores, pessoas que levarão o evangelho. Então, se ele não tiver um conhecimento sobre a importância, né? Como que o evangelho, né? Como que ele vai tirar dúvidas de outra pessoa, como que ele vai ensinar isso futuramente? Ele precisa ter primeiramente um conhecimento próprio, para que futuramente ele exerça também aquilo que nós estamos fazendo hoje, né? E além disso também, é para ele estar se conscientizando que às vezes, né, principalmente nessa faixa etária, eles acham que eles vão viver eternamente. Eles não param para olhar que um dia, né, a vida vai ter fim. Né? Então é conscientizar isso, ó, a vida tá legal, tá boa, mas um dia ela vai ter o fim, né? Então, se a gente tem essa consciência de que a vida um dia vai ter um fim, de que a história um dia vai acabar, a gente vive melhor no presente, né? Então, isso é muito importante, tá bom? Um bom exemplo disso é, a gente sabe que o dia de hoje, ele vai ter lá amanhã, meio-dia, tarde e à noite. Então, muitas coisas a gente corre para poder fazer, porque a gente sabe que vai ter um fim. Exatamente. Então, dessa mesma maneira, nós temos um objetivo. Nesse tópico 4 aqui, você vai perguntar para o seu aluno o seguinte, olha, por que você serve a Deus? Por que você serve a Deus, amor? Exatamente, isso é uma pergunta importante, Eu né? perguntei para ele, né? Por que você serve a Deus? Né? E eles devem responder para você. Eu sirvo a Deus porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Né? Então, depois que ele falar para você, você explica, olha, nós servimos a Deus porque nós reconhecemos a sua graça, né? Nós conhecemos o seu amor. E aí você explica para o seu aluno todos os motivos, que são inúmeros, por que nós servimos a Deus. Eu quero deixar para vocês aqui algumas dicas, né? Nós vamos estar aí durante 12, 13 aulas falando de escatologia e teremos alguns termos hebraicos, alguns termos gregos, que às vezes para algumas pessoas é complexo, até para o próprio aluno. Então eu quero apresentar para vocês, nós temos aqui um léxico, é um léxico grego-português, né? Então você pode conseguir isso em uma loja, às vezes até mesmo em sebo você pode conseguir adquirir por um valor bom. Então aqui esse léxico, ele tem as palavras, tem o seu significado, né? Então tem também um léxico bíblico, se você precisar. Então aqui, se abordar aqui alguma palavra da qual você não tem esse conhecimento bíblico, você pode vir aqui e se aprofundar. Depois nós temos aqui também, ó, hebraico bíblico, é um dos que nós temos em casa, que é uma gramática introdutória, né? Nós teremos também aqui outras palavras do hebraico. Então você tem que é muito parecido com línguas estranhas, tá? Pode mostrar aí, são quase línguas estranhas. É bem assim, é bem bonito e faz a gente sentir uma vontade enorme de aprender mais a cada dia. Então, são essas as dicas que a gente quer dar para vocês de livros, né? Você pode ter sua Bíblia, livros hebraicos e livros gregos para poder também te auxiliar nesse decorrer. E nós também estaremos aqui te auxiliando em tudo que você precisar. Amém, professores. Então, nós ficamos por aqui. Deus te abençoe, uma boa aula e um bom começo de trimestre em nome de Jesus. Estamos firmes. Até semana que vem.